E se a cura para os males modernos não estivesse em um laboratório, mas escondida à vista de todos, bem debaixo dos nossos pés? Por milênios, plantas esquecidas guardaram segredos de profunda cura, segredos que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir. Vamos embarcar em uma jornada para desenterrar a farmácia esquecida da natureza, revelando como a sabedoria ancestral pode revolucionar sua saúde hoje. E se tudo o que você pensa saber sobre medicina estivesse faltando uma peça crucial, uma peça encontrada não em uma clínica estéril, mas na vibrante complexidade do mundo natural? Prepare-se para ter sua compreensão de saúde transformada enquanto mergulhamos na farmácia esquecida da natureza, revelando como compostos vegetais ancestrais podem oferecer soluções poderosas, muitas vezes negligenciadas, para o seu bem-estar. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre medicina. Enquanto a ciência se esforça para combater novas doenças, as soluções podem não ser futuristas, mas sim ancestrais. Estamos desenterrando uma verdade chocante: alguns dos compostos mais eficazes da natureza, usados há milênios, foram deliberadamente deixados de lado. Prepare-se para se surpreender enquanto unimos a sabedoria ancestral à biologia de ponta para revelar o verdadeiro poder da farmácia original da Terra. Vivemos em uma era de milagres químicos. Mas, em algum momento da nossa história recente, um véu caiu sobre nossos olhos. Fomos ensinados que a saúde vem em frascos plásticos e que a resposta para cada dor está em uma síntese laboratorial. Mas e se o foco excessivo no lucro farmacêutico nos fizesse esquecer o que a Terra já sabia há milênios? Por séculos, a indústria moldou nossa percepção. O remédio natural passou a ser visto como misticismo, enquanto a molécula patenteada virou a única verdade. Esse foi o nosso ponto cego. Ao priorizar o sintético pelo lucro e pela padronização, negligenciamos bibliotecas inteiras de cura natural. Da Ayurveda indiana ao conhecimento profundo das ervas na Amazônia. Mas o véu está rasgando. Hoje, enfrentamos um inimigo que criamos: a resistência aos antibióticos. As superbactérias não temem mais nossas fórmulas. Ao mesmo tempo, doenças crônicas ligadas ao estilo de vida, estresse, inflamação, diabetes, mostram que tratar apenas o sintoma com uma pílula não é mais o suficiente. Estamos doentes, apesar de estarmos medicados. A busca por alternativas não é um retrocesso, é um reencontro. Não se trata de abandonar a ciência, mas de expandi-la. É redescobrir que a cura muitas vezes cresce no quintal, na alimentação consciente e no equilíbrio que a natureza sempre ofereceu. O véu está desaparecendo, e o que vemos do outro lado é uma medicina que trata o ser humano, não apenas a doença. Muitas das respostas para os males do século XXI não estão guardadas em supercomputadores, mas enterradas no solo e codificadas em línguas quase esquecidas. Por milênios, a humanidade sobreviveu graças a uma farmácia viva. Hoje, a ciência está finalmente aprendendo a ouvir esses ecos. Muitas vezes, olhamos para as práticas ancestrais como misticismo ou sorte. Mas a verdade é mais rigorosa. Imagine uma biblioteca viva, onde cada livro levou 1000 anos para ser escrito. Essa é a etnobotânica. O conhecimento dos povos tradicionais não nasceu do acaso. Foi fruto de um método científico silencioso, baseado em tentativa, erro e observação exaustiva através das eras. Os pajés, curandeiros e herboristas foram, na verdade, os nossos primeiros farmacologistas. Eles entenderam algo que a ciência moderna, por muito tempo, ignorou: o contexto. Na natureza, uma planta não é apenas uma fórmula química estática. Aqui está o pulo do gato para os antigos: não bastava saber qual planta usar, era preciso saber quando. Seria na lua cheia, quando a seiva está concentrada nas folhas, ou ao amanhecer, antes que o sol evapore os óleos essenciais. Eles sabiam que a raiz de uma planta colhida no inverno pode ser um remédio, enquanto a mesma raiz no verão pode não passar de fibra inerte. Eles dominavam a dosagem, a combinação entre espécies para anular toxicidades e a parte exata a ser utilizada, a casca, a semente ou o broto.
Quando um etnobotânico entra em uma floresta hoje, ele não busca apenas uma nova molécula. Ele estuda a cultura, os cantos e os rituais, porque sabe que o ritual é, muitas vezes, o protocolo de segurança para que o remédio funcione. Desprezar esse conhecimento é como queimar os arquivos de uma biblioteca antes mesmo de aprendermos a ler o seu idioma. Ecos dos ancestrais, curas redescobertas. O primeiro grande exemplo vem da China, a artemisinina. Por séculos, uma planta chamada Artemisia annua era usada em chás para baixar febres. Recentemente, a ciência limpou esse conhecimento, isolou a substância e criou o tratamento mais eficaz do mundo contra a malária. O resultado? Um prêmio Nobel de Medicina, provando que o passado pode salvar milhões de vidas no presente. Mas não é só sobre plantas raras. No seu armário de cozinha, o açafrão da terra esconde um segredo milenar da medicina Ayurveda. A ciência descobriu que a curcumina não é apenas um tempero. Ela é como um interruptor biológico que atua lá dentro das nossas células, bloqueando sinais que causam inflamações crônicas. É o conhecimento ancestral agindo em nível molecular, e o Brasil tem um papel protagonista nessa biblioteca viva. A aroeira vermelha, muito usada em comunidades amazônicas para cicatrizar feridas, revelou um superpoder. Ela consegue desarmar as defesas de bactérias superresistentes, aquelas que nem os antibióticos comuns conseguem vencer. Esses exemplos mostram que não estamos inventando a cura do zero. Estamos apenas aprendendo a ler as receitas que a natureza e nossos ancestrais já escreveram há milênios. Curiosidade: o pó de ouro, ou açafrão da terra, tem um superpoder que parece mágica: o superpoder da mudança de cor. Se você misturar um pouco de cúrcuma na água, ela fica amarela como o sol. Mas se você adicionar algo básico, como um pouquinho de sabão em pó ou bicarbonato de sódio, ela acontece uma transformação incrível. Ela muda de amarelo para vermelho instantaneamente. É como se a planta tivesse um sensor químico escondido que avisa quando o ambiente mudou. Sua saúde é o resultado de milhões de anos de evolução. Honrar essa ancestralidade é a chave para o seu bem-estar futuro. Se você acredita que a natureza é a nossa farmácia original, inscreva-se no DNA Ancestral e compartilhe este vídeo. Estamos vivendo mais tempo por causa da medicina? Ou estamos apenas demorando mais para morrer porque esquecemos como a natureza nos ensinou a viver?